Salve Maria! Vamos iniciar hoje o nosso 6º dia da consagração à devoção à Santíssima Virgem Maria. Então nós vamos pegar lá, na página 43 do livro dos exercícios espirituais e vamos fazer a leitura do Santo Evangelho, Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 28. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vós perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse. No entanto, nenhum cai por terra sem a verdade. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros, valei-vos. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a meditação do 6º dia, ainda estamos nas 12 semanas preliminares. Então, nós vamos meditar sobre as máximas de Jesus Cristo, parte 2. No 5º dia, nós vimos sobre a parte 1, sobre as máximas de Jesus, e agora nós vamos ver a parte 2. Agora vamos ver a parte 2. Vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, para quem não tem, é bom ter, tá? Como eu falei em outro vídeo, ele é muito importante e muito valioso, tá? Ele é muito rico em conteúdos sobre a nossa igreja. E nós vamos pegar lá na numeração 1726 e vai nos dizer o seguinte: as
As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama, o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Então, lá no livro, vamos continuar a leitura lá na página 43. Enquanto no mundo muitos têm como regra de vida a satisfação do seu egoísmo, dos seus instintos e de sua sensualidade, Jesus Cristo propõe-nos como via de santidade a prática da pureza, da misericórdia e da paz. Bem-aventurados são aqueles que têm puros os seus corações, as suas almas, os seus corpos, as suas vidas, os misericordiosos. Viver este preceito custa-nos o esforço de afastarmos-nos de toda ocasião próxima do pecado, divertimentos, exposições artísticas, meios de comunicação, e requer ainda que imploremos a Deus a força sobrenatural da continência. O mundo nos inculca ser impossível viver a pureza ostentando ambientes cada vez mais contaminados com estímulos à promiscuidade. Segundo a Sagrada Escritura, só verão Deus aqueles que tiverem a felicidade de manterem os corações puros. Manter os corações puros, né? Quer dizer que nós precisamos tentar evitar os meios que nos levam ao caminho da perdição, ao caminho do pecado, né? Cuidar e respeitar daquilo que você faz para se divertir, ter discernimento naquilo que você fala, ter discernimento nos seus atos, no modo de vestir, né, e tudo mais. Principalmente no comer, né, no exagero com bebidas, né. Então, para o século, a prática da misericórdia vem a tornar-se quase que imoral, pois os corações fecham-se com a indiferença ante as misérias que se lhes apresentam, recusando o perdão e praticando as injustiças. Jesus, a sabedoria encarnada, mostra-nos outros caminhos, o da paz, o da misericórdia. Consagrando-nos à Virgem Santíssima, exerceremos frutuosamente estas bem-aventuranças, entregando a ela todos os valores satisfatórios e impetratórios das nossas boas obras para serem aplicados segundo os seus desígnios. O mundo se preocupa em não sofrer, busca o que é cômodo, mas é o Espírito de Jesus motiva-nos ao contrário, compele-nos a não nos reguardarmos na tranquilidade e na fama, à custa de práticas ilícitas como a fraude, a calúnia, a opressão, e sim nos impulsiona a termos disposição para as perseguições, sendo obedientes às leis de Deus, sem qualquer respeito humano. Ofertando-nos a Maria Santíssima, haveremos de padecer muitas perseguições, e essas ainda aumentarão, como nos afirma São Luís Maria Gregón de Montfort, que ele vai nos dizer: sereis perseguidos mais que todos. Por quê? Sendo Maria a mãe dos vivos, a todos nós, seus filhos, entrega pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Jesus. As adversidades servem para formar a esperança em Deus, levando-nos à humildade, evitando a vanglória e nos exercitando na desconfiança de nós mesmos. Para conseguinte, a sabedoria de Deus poderá encontrar aberturas nas almas, quais
comunicando o seu espírito de luz às ciências dos santos e outras ciências quando necessárias. Comunicando o seu espírito, transmitindo a capacidade de fazer a verdade conhecida aos outros. Fazendo-nos desgostar das coisas criadas, dando-nos gosto pelas de Deus, conferindo todos os dons do Espírito Santo e as virtudes em grau eminente, evitando a tibieza, a negligência, e em virtude dessas grandes graças, veementes combates serão travados. Provações e contradições de toda parte nos aparecerão. Mas alguém muito especial vem em nosso auxílio. É Maria, a mãe de Jesus e também nossa mãe. Então, no caso assim, para explicar um pouco sobre o dia de hoje, né? A minha reflexão, né, em relação a tudo isso é que a devoção a Maria Santíssima, ela é algo sustentáculo. E o que quer dizer sustentáculo? Se você pesquisar lá no Google, sustentáculo vai nos informar que, como definição no dicionário, significa apoio, né? Significa suporte, né? Significa uma escória, sabe? Então, no sentido figurativo, vai dizer que é o sustento a alguém ou a algo, né? Então, em todos que recorrerem à Santíssima Devoção à Virgem Maria, né, estarão sendo sustentado por Maria, estarão sendo sustentado por ela, para assim então obter as graças que tanto nós vos pedimos, né, que tanto nós necessitamos. E para isso você vai conseguir alcançar esse objetivo sendo sustentado por Maria através da devoção à Santíssima Virgem Maria, ou escravos por amor, se tornando escravo dela. Você vai se tornar, né, mais próximo dela e automaticamente mais próximo de Jesus. E com isso as graças irão acontecer. Porém, tem 3 princípios que precisamos ter como base, né? E que Maria nos pede para fazer, né? Através dessa consagração, ela nos pede para fazer. Então, é de extrema importância a gente prestar atenção nesses 3 princípios. E hoje, o título de hoje, tudo que foi falado hoje no livro, é voltado a isso, é voltado a gente prestar atenção nesses 3. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses 3 favores que Nossa Senhora nos pede. E esses 3 favores serão necessários ser feitos após a consagração, e para quem quiser já ir praticando, também pratique. É necessário, tá? A gente refletirmos sobre isso e começar a colocar no nosso exame de consciência esses 3 favores que Nossa Senhora nos pede. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que é super fácil de fazer, é uma tarefa difícil, tá? Viver no mundo que nós vivemos hoje é uma tarefa difícil, buscar a santidade é uma tarefa difícil, mas através da mão de Maria nós vamos alcançar esse objetivo. Mas com isso nós precisamos ter a determinação e a vontade de querer seguir em busca dessa santidade. Pode ser que nós fraquejamos, pode ser que nós caímos, ninguém é perfeito, eu peco, você peca, todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas não desista de perseguir, porque o inimigo ele quer que a gente desista, o inimigo quer que a gente não continue, o inimigo coloca empecilhos, coloca coisas na nossa vida que não são favoráveis, né? Hoje é sexta-feira, né? Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo numa outra data, mas eu estou gravando numa sexta-feira. E pra mim, na sexta-feira é um dia bem complicado em questão de fazer o jejum da carne, né? Praticar o jejum, porque é justamente nesse dia que acontece de ter comida gostosa, de ter coisas gostosas com carne. Então é muito complicado, né? Você olhar pra carne e tipo, nossa, como que eu vou fazer esse jejum? Né? É difícil, não é fácil, mas a gente tem que entregar, né,
as mãos de Nossa Senhora como oferecimento e praticar o jejum. E não precisamos também divulgar o que estamos fazendo e tudo mais. Somente não comer e tal, e as pessoas, né, não podem perceber que você está fazendo jejum e tudo mais. Então é difícil, não é fácil, tanto é que se você almoça em família, né, e tem muitas pessoas ali que não vivem, né, ou quem faz a comida vai fazer a comida com carne, com essas coisas, né. Então evitar e cuidar e ter. Eu já vacilei, né, algumas vezes, né, no começo quando eu estava fazendo. Então é um processo de transformação e um processo que você vai adquirindo aos poucos, né? Tanto em questão de pecado, de outras coisas, você vai sendo um processo lento, não é um processo rápido, que você vai fazer a consagração hoje e amanhã você já não tem pecado nenhum. Não, é um processo que você tem que ir cuidando, moldando. Você nunca vai plantar uma árvore e ter frutos dela num dia. Então, você tem que ir cuidando, às vezes podar alguns galhos, você tem que mexer com a terra, né? Eu não entendo muito de jardinagem, mas é mais ou menos isso que funciona. Você tem que cuidar da terra, você tem que molhar, você tem que... Então, ter todo esse cuidado, né, que você tem que ter com a árvore, para depois dependendo da árvore, 5, 10 anos para se dar um fruto, né? Para você poder colher um fruto bom. E ainda você precisa esperar esse fruto amadurecer. Nem todos os frutos já são bons para consumir verdes. Então é a mesma coisa você na sua fé, né? Agora você está fazendo o processo de consagração, você está, né, plantando a sementinha para depois você ir colhendo aos poucos. Né? Pode ser que alguns frutos seu apodreçam no meio do caminho, depois mesmo já ter plantado a árvore já está grande, dando frutos bons, mas pode ter frutos seus que apodreçam e você precise renovar e tal. Só que a gente tem que cuidar para essa árvore não morrer, para essa árvore, depois que ela já estiver dando frutos, ela não morrer, ela não cair, né, e se deteriorizar. Mas mesmo que se aconteça isso, nós temos a oportunidade de plantar de novo, de recomeçar. Então busque sempre, não desista, né, desse caminho. E então os 3 favores que Nossa Senhora nos pede, né, além das orações, né, e das jaculatórias, ela vai nos pedir, né? Em primeiro lugar, ela nos pede para não cair em pecado mortal, né? Cuidar para não cair em pecado mortal, né? Nós temos o pecado mortal, pecado genial. Nós vamos fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui. Meu esposo, ele entende mais dessa parte em relação a pecados mortais, geniais, e explicar certinho sobre cada parte, né, do que é, do que não é. Ele vai fazer um vídeo explicando sobre isso, e aí eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Então, o primeiro que ela pede é sobre não pecar, né, na questão do sentido mortal. Então, ou seja, o que é esse pecado mortal? Com base no que eu sei, é quando a gente renuncia às coisas de Deus e começa a ser escravo de Satanás ou do demônio, né? A gente começa a ser escravo das coisas do mundo. Então a gente começa a praticar as coisas do mundo e a gente deixa de praticar as coisas de Deus. Daí a gente tem que pensar e começar a fazer o contrário, né? Começar a renunciar às coisas do inimigo, renunciar às coisas, né, do mundo e começar a praticar as coisas de Deus, para assim viver uma renúncia ainda mais das coisas do mundo. Em segundo lugar, ela nos pede para conservarmos a pureza, né? O que quer dizer, né, conservarmos essa pureza? Conservar a pureza, ela quer nos dizer para cuidarmos da pureza, né, do nosso corpo, da nossa alma, cuidarmos da questão do modo que vestimos, das roupas indesejadas que usamos, né? Porque assim, você pode estar casada, você pode usar uma roupa sensual, mas pode provocar um pecado. Para você não é pecado, mas para uma pessoa que veja você vai estar causando pecado para uma outra pessoa que vai estar
tanto uma garota que vai ver, nossa, como aquela mulher tá e tal, não sei o que, tal, ou você vai, né, causar motivo de fofoca, ou você vai causar um desejo em um outro homem, né? Ele vai cobiçar a mulher do próximo, no caso ele vai pecar cobiçando você, né? Se ele tem ou não uma esposa, ele vai acabar olhando de você de maneira indesejada. Então nós estamos estimulando o pecado, usando roupas inapropriadas, nós estamos estimulando o pecado em outras pessoas e praticando o pecado, porque você também está pecando contra o seu corpo, contra a castidade, contra a pureza que você precisa preservar. Mas a questão da pureza não é também só no vestir, né? A pureza vem no falar, no andar com pessoas que blasfemam, pessoas que falam mal, né? Ou que falam palavrões. Você tem que cuidar daquilo que você fala em relação a malícias. Então você também tem que cuidar com as questões de duplo sentido, de coisas que dão duplo sentido, né? Tipo assim, ver imagens ou falar coisas que têm duplo sentido, né, que levam ao sentido da malícia. Além da questão da pureza, né, de tudo que a gente foi falando, você precisa também prestar atenção, por exemplo, assim, questão de homem e mulher cuidarem para não estar em ambientes sozinhos. Se você namora, cuidar, né, na questão da sua castidade. Quando você está em ocasião quando você está em ocasião que vocês estão sozinhos, isso vai fazer com que você tenha menos oportunidade de não pecar. Porque vai surgir a oportunidade de você pecar ali quando você estiver sozinho com a outra pessoa, né? Um homem ou uma mulher, né? Vocês vão cair na tentação de tirar a castidade do respeito ao próximo ali, né? E nós temos também que tomar cuidado e prestar atenção nos nossos programas que a gente costuma fazer. Programas de entretenimento, seja na TV, seja filmes que assistimos, seja jogos que jogamos, seja pessoas, ambientes que saímos, orgias, locais que são hereges, locais que não favorecem a nós e que nos consuma, nos leva ao pecado. Por exemplo, você acha que ir numa festa é bom, mas na verdade, se aquele ambiente é de festa inapropriada, por exemplo, rolando um funk, que vai um monte de gente com bunda pra fora, dançando até o chão, você pode achar isso às vezes um absurdo, mas ali não é um ambiente para você estar. Não é um ambiente que vai te fazer bem, não é um ambiente que vai te levar para o caminho de Deus. É um ambiente que vai te trazer felicidade. Isso é de fato verdade, né? Você vai estar ali, vai estar feliz, vai estar vivenciando dos momentos que estão ali te proporcionando prazer. Mas aquilo ali não vai te trazer felicidade eterna, né? Aquelas orgias, aqueles momentos de dança, aquelas coisas que você está fazendo ali, não vão te proporcionar, né? Porque você vai estar vendo, você vai estar vivenciando, você vai estar ouvindo. E automaticamente a gente tem dentro da gente querer mostrar para os outros como nós somos. E a gente quer tentar se enturmar com as pessoas, né? Então, se você vai nesse ambiente, você vai querer se enturmar com as pessoas que estão ali. Então, você acaba sim pecando, você acaba sim tornando, né, um pouco do outro. Mesmo que seja momentâneo, mesmo que seja só ali, você acaba tomando uma bebida, você acaba conversando, coisas que não deveria, você acaba dançando de maneira que você não dançaria, você acaba sendo sim influenciado pelos momentos. E assim é o mesmo que acontece quando a gente entra numa roda de amigos ou de pessoas que estão blasfemando, falando mal da vida dos outros, que estão falando notícias ruins ou estão praticando, né, atitudes que negligenciam a imagem de outra pessoa. Você automaticamente acaba entrando no assunto. Se você fez, você já concordou com o assunto, você já concordou com o que a pessoa falou, né? Então a gente tem que nos policiar e tomar cuidado com essa pureza, né? Ter essa pureza. É uma tarefa difícil, não é fácil viver no mundo que a gente vive hoje, principalmente com as notícias na TV, com coisas que estamos, né, acostumados, né, a vivenciar
mas é uma tarefa que você tem que pedir intercessão para Maria Santíssima para você assim ter o discernimento e conseguir. Como eu disse, é uma tarefa que demora, não é um processo que você da noite pro dia vai transformar da água pro vinho. Não, você vai construindo aos poucos. Então, o mais importante nesse pedido dela, nesse segundo favor, é cuidarmos da janela, né, do pecado. Qual que é a janela do pecado? Os nossos olhos. Nós temos que cuidar e vigiar os nossos olhos. Se for necessário fechar essa janela, feche a janela para não ver o pecado. Então, cuide da janela do pecado. Os nossos olhos nos levam a pecar. A nossa boca nos leva a pecar, tá? Os nossos ouvidos levam a gente a pecar. Então, cuida da pureza de cada parte do seu corpo em relação a um sentido todo. Em terceiro, né, Nossa Senhora pede com favor para que nós a imploramos, né, que ela nos afaste de pessoas que negligenciam a imagem de outra pessoa. Mesmo que a pessoa seja de nossa família, nós devemos implorar para que Nossa Senhora nos afaste desses tipos de pessoas. De pessoas que falam mal da igreja, de pessoas que não concordam com as doutrinas da igreja, de pessoas que falam mal de como nós vivemos. Então, a gente tem que implorar para Nossa Senhora para que ela nos dê força para viver com pessoas assim e pedir para o afastamento dessas pessoas e pedir pela conversão dessas pessoas. Devemos lembrar disso. Nós temos que pedir a conversão dessas pessoas, não somente nos afastar e esquecer da pessoa. Não, nós temos que pedir para que Nossa Senhora converta essa pessoa. Se não for através de você, mas através de uma outra pessoa, ela vá ser convertida e pare de blasfemar sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus, sobre Maria, sobre tudo que nós vivemos e conhecemos. Então, lá no livro do tratado, né, da verdadeira devoção, ele fala para fugirmos, né, disso, desses três favores, como se fosse uma peste mesmo. Você vai fugir como se fosse uma peste. Então, fuja desses três coisas que te levam a pecar como se fosse algo ruim para sua vida. Realmente, de fato, é ruim para sua vida. Mas a gente vive como se fosse algo normal, como se fosse algo que não tem tanta relevância. Então, com certeza, após você cumprir isso, você vai receber as graças que tanto precisa e necessita. Vai receber as graças que você precisa em relação aos pedidos feitos com devoção. Não vá fazer pedidos que não convém a Maria. Por exemplo, assim, vai fazer um pedido absurdo que não convém, né, na necessidade, não é algo que você realmente precise. Você tem que pedir algo que converta você e que seja para a sua santificação ou para a santificação do outro, para a santificação do próximo. Então, cuidemos para não pecar também no pedir, na oração. Então, praticando esses três favores e fazendo as jaculatórias e praticando o Santo Terço ou o Santo Rosário, rezando a oração do Magnífica, é o nosso compromisso com Maria Santíssima, né, após a nossa consagração, antes também, para quem já quiser ir praticando, mas após a consagração é o nosso compromisso com ela diário, né? Tire horas do seu dia para a devoção à Virgem Maria. Ser escravo dela é lembrar dela e pedir por ela. Pedir, né? E para estar cada vez mais próximo de Jesus. E com isso nós devemos estar, né, aí focados e lembrando dessa verdadeira devoção e não desistindo, né? Porque não é uma tarefa fácil,
Mas a santidade nunca foi fácil, por isso que muita gente não alcançou a santidade e muita gente está em busca, né? Assim como nós também estamos em busca, e vamos firmes crer, né, nos propósitos que Deus tem para nós, para nossa vida, e não podemos deixar de fazer as orações. Nós devemos lembrar e pedir a intercessão, pedir a oração, pedir em oração e rezar todos os dias e lembrar. Porque se a gente começa a deixar no comodismo, deixa de rezar hoje para rezar amanhã, vai chegando um momento em que a gente vai se esfriando e todo esse fogo que é dentro de nós, toda essa vontade, todo esse desejo vai se apagando. Ou quando a gente começa a ter contatos com coisas que tiram a nossa fé, tiram a nossa vontade, nós vamos esfriando. O fogo dentro de nós, a chama do Espírito Santo, a graça de Deus, né, vai sumindo da nossa vida e o inimigo vai tomando conta. E sem perceber, nós já começamos a desistir de ir na missa, desistimos de rezar uma oração sequer, qualquer oração. Nós começamos a desistir de tudo e das coisas que vêm de Deus. Aí muita gente fala assim: eu acredito em Deus, Deus está na minha casa, Deus está na minha vida, mas é preguiçoso, não pratica, não está ali todos os dias rezando, pedindo a intercessão dele, né? Cada dia nós temos que tomar banho, por exemplo. Se você não toma banho, você passa o dia inteiro, por exemplo, num sítio, chega à noite e você não toma banho, você vai estar sujo, certo? Amanhã você precisa se limpar para amanhã começar um dia novo, não é? E se você não se limpa, você já vai começar no outro dia sujo. Então, como que você vai começar no outro dia sem tomar banho sujo? Então é a mesma coisa na nossa fé, na nossa vida. Como você vai deixar de fazer a oração e começar o outro dia ruim, com coisas, pensamentos, atitudes que você fez, sem recorrer a Deus, sem recorrer à misericórdia dele? Então nós precisamos nos limpar todos os dias, né, com a graça de Deus, nos limpar com a água viva que Deus nos deu, né? Então isso é gratidão a Deus todos os dias. Para encerrar o dia de hoje, vamos pegar a oração lá na página 45, que vai nos dizer: oração. Mãe Puríssima, queremos amar-vos para nos tornar semelhantes a Jesus. Fechai os nossos olhos para não darmos atenção às loucas vaidades do mundo, mas abri-os para os encantos da humanidade de Jesus. Que a vossa misericórdia nos ensine a ter amor e mansa caridade para com o próximo, o que é próprio dos filhos de Deus. Amém. Jaculatória. Dai-nos, Senhor, um coração virginal e doce como o da vossa Santa Mãe. Nós estamos na primeira semana preliminar, que são 12 dias, e as orações permanecem ainda ao mesmo. Nós estamos no 6º dia, né? Então será a saudação a Nossa Senhora, na página 166, e ao Espírito Santo, né, na página 165, deste livro dos exercícios espirituais. Então vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer ao Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Agora nós vamos pegar a oração do Magnífica. Então, para quem não tem ela, né, ela não tem no livro, mas ela contém na Bíblia, vai estar lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao 55, e também tem vários sites na internet que oferecem a oração do Magnífica. Então, vamos começar ela. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometerá a nossos pais em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Agora você pode estar fazendo a oração do Santo Terço ou do Santo Rosário e estar fazendo as suas orações particulares que você tem costume de estar fazendo. Eu queria convidar vocês a estarem, fazendo um pequeno altar na casa de vocês. Ali é onde Deus vai se fazer presente, onde você vai estar ali conectado com Deus. Faça um altar pequeno, não precisa algo estrondoso, algo grande, seja algo simples, mas que você passe por ali e lembre que Jesus está ali e você vai estar ali presente para rezar e lembrar das orações, como a gente diz, vai fazer você se motivar você a lembrar de que precisa rezar, precisa pedir, precisa proclamar, precisa estar ali. Então esse é o meu convite para vocês. Muito obrigada por assistirem mais um dia da consagração. Salve Maria, que Deus abençoe você, sua família. Paz e bem, tchau!